Bom, hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? É um sistema de valores compartilhados entre os membros de uma organização. E essa cultura ela pode ser moldada, pode ser construída através de 7 características, que são inovação, atenção aos detalhes, orientação para os resultados, atenção à equipe, atenção às pessoas, agressividade voltada para a competitividade e estabilidade. Podemos dizer que uma cultura organizacional ela é descritiva. Por quê? Porque a gente prevê que todas as pessoas desta organização saiba os valores, a missão, saiba os princípios desta empresa. Então, quanto maior for a cultura, né, se for uma cultura mais forte, menos a gente vai precisar fazer escrita todas as regras, normativos, essas coisas. Então, quanto mais fraca, mais é necessário fazer todas as regras por escrito para poder sempre estar orientando. Tá? Nas organizações, também pode ter alguns tipos de cultura. Geralmente tem a cultura dominante, que é aquela que é dominante, que domina toda a organização por inteiro. Todos os departamentos tendem a seguir aquelas regras. Porém, também tem as subculturas, que são as culturas entre os departamentos. Então, se eu tenho um departamento, ele pode ter uma cultura diferente do outro. Por exemplo, um departamento ele pode ter a cultura, né, ter o hábito de sempre comemorar os aniversariantes do mês. E já outro departamento, ele já não tem essa cultura, ele não tem esse hábito de sempre fazer essa comemoração. Então essas são as subculturas, porém os dois, eles seguem uma cultura dominante, que é a da organização inteira. E a cultura organizacional também, ela pode estar voltado para ser ética ou menos ética. E aí, com isso, são 5 elementos que a gente consegue dar perceber, né, se a cultura tá mais pro lado ético ou pro menos ético, que são alta tolerância de risco. Então, assim, se uma empresa, ela tem uma alta tolerância aos riscos, porque a gente está falando sobre o mercado, então muitas coisas podem mudar, muitas inovações podem aparecer. Então, se uma empresa ela tem um alto nível de risco, né, de tolerância a esses riscos que podem aparecer, ela tende a ser mais ética, porque ela vai entender esse processo de mudança, ela vai conseguir se moldar nessa nova tendência que está tendo, enquanto uma que tiver um nível baixo de tolerância, ela vai acabar buscando caminhos não tão éticos, caminhos não corretos. E com isso também a gente tem um outro elemento que é a agressividade baixa ou moderada. Agressividade no sentido de competitividade, tá? Então, assim, se a empresa tem uma competitividade baixa e moderada, ela tende a ser mais ética. Então, ela vai entender que tem que ter a competitividade entre outras empresas do ramo, porém ela vai sempre seguir, ela vai entender, ela vai seguir os caminhos dela, ela vai fazer aquilo que ela acha que é correto e aquilo que for realmente correto. Enquanto uma empresa que tiver uma agressividade alta, ela não vai entender esse ramo de competitividade e vai acabar seguindo também caminhos não tão éticos. Então, ela vai buscar uns meios mais fáceis de vencer essa competitividade, porém não éticos. E com isso também a gente tem a empresa, ela tem que estar voltada para os fins e para os meios. Então, uma empresa, ela não, para ela ser eticamente, ela precisa pensar tanto no meio, nos fins e também no objetivo final. Então ela vai se preocupar pelo começo, meio e fim, e não apenas só no objetivo. Enquanto a empresa que pensa mais no objetivo,
não percebe que tem esse começo, meio e fim, ela sempre vai ficar só querendo aquele objetivo e também vai acabar fazendo coisas não éticas para poder já chegar logo ao objetivo final dela. Ela não vai querer saber como ela chegou naquele objetivo. O que importa para ela é apenas chegar. Tem aquelas empresas também que adotam perspectivas ao longo prazo, que são empresas que se preocupam com o futuro ambiental, com o futuro social. Então, são empresas que estão mais voltadas para a ética. Então, ela não se preocupa só no trabalho, só no lucro, só nas atividades dela. Ela também se preocupa com o todo, com o que a empresa dela pode ocasionar ou pode interferir em um futuro socioambiental. Também tem o equilíbrio dos direitos, que é um equilíbrio entre os membros da organização, né, os acionistas, os funcionários, mas também com a comunidade. Então, aquela empresa, ela se preocupa com o público todo, ela não se preocupa só com os funcionários e com os acionistas, ela também se preocupa com a comunidade aonde ela pertence. Então, uma empresa que também se preocupa, que consegue juntar, né, os direitos desses 3 pilares, ela provavelmente é mais ética do que aquela que não vai se preocupar só com a comunidade, se preocupa só com a própria empresa. E também a cultura acaba envolvendo o clima organizacional, né? Então, se um funcionário ele trabalha num clima organizacional positivo, ele tende a render mais, ele tende a fazer um bom trabalho, a dar resultados. Enquanto aquele funcionário que tiver num clima negativo, ele vai estar mais desmotivado, não vai estar fazendo as entregas devidas, né? E acaba que isso tem a ver com a cultura. Dependendo da cultura da organização, ela pode afetar o clima e acaba afetando também os funcionários.